Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a professora Manuela Barros e estou muito feliz de ter você para estar comigo estudando essa lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade, desta série de lições sobre a carreira que nos está proposta, a carreira da vida cristã. E agora nós vamos estar falando de um tema interessante, um pouco difícil, com umas nuances um tanto desafiantes para nós, professores, principalmente se as mãozinhas das perguntas se levantarem na sala de aula. E nós vamos estar aqui nos desafiando um pouco ao entender, a perceber este conteúdo, a começar com o título da lição. Veja, que não se está falando de desenvolver a santidade, de trabalhar na nossa santidade, mas o autor, o comentarista, pastor Osiel, foi detalhado em dizer, colocou essa colocação interessante para nós de uma consciência de santidade. E ao estudarmos esta lição, nós vamos estar nos desafiando um pouco neste entendimento e eu estou feliz que você veio aqui para tal. Amém? O nosso primeiro tópico nós vamos fazer à luz do primeiro tópico da lição, o segundo à luz do segundo tópico, mas o terceiro vai ser baseado no auxílio bíblico teológico aqui, onde nós encontramos uma colocação prática para a realidade da santidade. Antes de eu começar a lição ainda, eu quero dizer que eu fiz uma enquete pelo YouTube na comunidade. Se por acaso você não viu, talvez seja porque você ainda não se inscreveu no canal. Então, se você se inscrever no canal, então o YouTube vai mostrar para você sempre que eu postar alguma coisa na comunidade, dentro do meu canal, você vai ter acesso. E ali eu perguntei para os irmãos professores o que eles viam sobre a santidade no sentido de ser absoluta ou relativa. Eu pus 4 opções. Mas a primeira delas é que a santidade é algo absoluto que pode ser definido. E por absoluto e relativo é o seguinte: quando uma coisa é absoluta, ela é o que ela é, não muda, e você consegue defini-la. Você sabe dizer o que ela é, como se mostra, você pode explicá-la e é aplicável da mesma maneira para todo mundo. Mas uma das coisas que nós percebemos na realidade, teoricamente, a maioria inclusive votou assim, dizendo que a santidade ela é absoluta. E eu concordo com estes irmãos professores que votaram. Outros colocaram relativa, poucos, mas alguns colocaram. E esta realidade me fez pensar, desde que eu estou trabalhando na preparação desta lição, por quê? Porque na realidade, no dia a dia de crentes, na realidade das nossas diferentes igrejas, até mesmo dentro de uma denominação, das nossas diferenças até mesmo dentro de uma família, parece que santidade é algo percebido como relativo. Alguns dizem, olha, para você isso é ser santo, mas eu faço isso e sou santo. Então, no dia a dia da vivência de santidade, nós podemos nos perguntar se verdadeiramente é algo absoluto e se nós podemos definir e aplicar para todas as pessoas. A lição de hoje nos vai ajudar a responder. A verdade que ela é, na minha opinião, vou chegar a uma conclusão aqui, mas nós vamos, nessa jornada da lição dos textos bíblicos, chegar a uma conclusão juntos. Mas, começando aqui, eu a entendo, como disse, por absoluta. No entanto, nós precisamos entender o que a faz absoluta para que nós possamos explicar, definir e aplicar na nossa vida e na vida de cada um dos nossos irmãos. No caso, nós que temos uma sala de aula, alunos na nossa aula, podemos ensinar nossos filhos, nossos alunos, o que é santidade na Bíblia. Vamos a essa jornada. Dividi, como eu disse, em 3 tópicos. O primeiro dele, o que significa a santidade. O segundo deles, os 3 estágios da santidade. E em terceiro, como evidenciar a santidade. Este é o mais importante, é o mais prático dos tópicos e é aquele que nos vai abrir os olhos para algumas coisas e doer em outras coisas no nosso coração, porque nós vamos ser sinceros e abertos diante da palavra, mas diante de nós mesmos também. Amém? Primeiro tópico, o que significa santidade? 3 subtópicos aí para explicar. Primeiro, é o que é posto à parte, separado. Segundo, é o que é consagrado para Deus. E terceiro, o que é purificado pela palavra. Antes de nós lermos os versículos, eu quero esclarecer que estas definições
são definições bíblicas. As duas primeiras têm uma origem mais explicativa no Antigo Testamento, cujo testamento nós não desprezamos, porque ali Deus começou a revelar o seu plano salvífico através das coisas que nós vemos como figuras. Há muitos ensinamentos, claro que nós entendemos que em Cristo tudo isso foi aperfeiçoado, finalizado, completado, mas nós entendemos alguns conceitos mais claramente por estes objetos, por essas colocações veterotestamentárias, e nós vamos estar usando isso nos dois primeiros subtópicos, ainda que dando exemplos do Novo Testamento também, mas por último vamos falar de um que basicamente nós o vemos mais no contexto do Novo Testamento. Portanto, primeiro subtópico fala que santidade é aquilo que é posto à parte, que é separado. Veja os textos, Gênesis 2 e 3 diz: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Tá aí. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, quando Deus, no texto aí de Gênesis, separa ou vem colocar o dia de sábado como especial, a palavra santificar aí mostra este sentido. Deus fez deste dia um dia à parte, um dia diferente, um dia separado. Neste versículo, Deus não está explicando tudo que o povo de Deus deveria fazer ou deixar de fazer no sábado, mas está evidente que Deus separou aquele dia e ele diz: olha, é especial porque foi o dia que eu descansei da criação e ele fez deste dia, no nosso entendimento bíblico, o dia de descanso para o povo de Deus, o povo no tempo veterotestamentário. Ora, então, o primeiro conceito que nós aprendemos é esse. Santificado ou santidade é ser separado, é especial, é para aquele objetivo, é Deus quem faz, quem põe à parte, e neste caso nós vemos o exemplo de que este dia Deus santificou. Então, por estar separado, ele também, depois deste texto, vai propor o que o povo de Deus pode, deve fazer neste dia ou não pode fazer neste dia. Por quê? Porque ele separou este dia. Porque ele pôs à parte todos os outros dias da semana, vocês podem gerenciar o vosso negócio. Mas neste que está à parte, que está separado, então vocês podem isso, não podem isso, eu espero de vocês que façam isso, não façam aquilo. Amém? Então este é o primeiro significado. Vamos ao segundo versículo aí, Êxodo capítulo 19, versículo 3 a 6, o texto diz: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, mas vós me sereis reino sacerdotal, e olha a palavra que nós buscamos, e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja neste texto, né, que Deus está dando direção a Moisés sobre uma palavra que ele quer que esta palavra chegue deste jeitinho aos ouvidos do povo. E a palavra foi, em síntese, o seguinte: eu tirei vocês do Egito como águias em suas asas. Vocês foram libertados, feitos livres, né? E vieram para cá, a terra prometida. Saíram do Egito, saíram da escravidão. E eu vos separei, olha aí, dos demais povos da terra. Vocês são diferentes, vocês são meus. E aí ele termina aí dizendo isso: vocês são um reino sacerdotal, que em si só tem um significado muito lindo, mas nós não vamos tratar dele agora. Mas também são um povo santo. Que sentido? Um povo separado dos demais. Então Deus escolheu Israel para ser um povo à parte, um povo separado. Qual a diferença? Ele diz: porque vocês são meus. Eu cuidei de vocês, eu tirei vocês do Egito com mão forte, eu tenho feito estes milagres, vocês me servem a mim, adoram a mim, eu cuido de vocês, vocês são para mim
um povo separado. E uma das colocações que ele faz aí é que vocês vão ser e estão sendo em mim um reino sacerdotal. Mas a palavra-chave para nós neste entendimento é que santidade ou povo santo significa posto à parte dos demais, separados. Esta é a primeira definição. Vamos à segunda. O que significa santidade é ser consagrado. E, claro, consagrado para Deus. O texto de Êxodo, capítulo 30, versículo 28 ao 31 diz: "E o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, assim santificarás", olha aí, "estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações." Então você vai se lembrar comigo, baseado neste texto, que quando Deus estabeleceu o culto para esta nação já santificada, já separada, já posta à parte, dentro da realidade da nação, dentro do culto deste povo, ele mandou santificar alguns objetos. Ora, esta santificação dentro da realidade de um povo que já era santo no sentido de separado, é a realidade de consagrados. Estes objetos, apesar de serem feitos do mesmo material que talvez estivesse na casa ou na tenda, não é, de algum israelita, este material, aqueles utensílios dentro do tabernáculo, estavam separados, estavam consagrados a Deus. Eles eram feitos santos para o trabalho de Deus. E o azeite da unção era o símbolo desta consagração a Deus. E não só utensílios, o texto nos mostra que o próprio Arão e seus filhos também foram santificados para o serviço de Deus. Em que sentido? Eles já estavam separados, mas agora foram ungidos, no sentido de que eles e o seu trabalho, as suas mãos, o seu ministério, era consagrado para o serviço de Deus. Você vai se lembrar comigo que Deus disse: olha, todas as tribos podem trabalhar no que vocês quiserem. Vocês trazem o dízimo, mas vocês são livres para colher, plantar, trabalhar, fazer. Mas há uma tribo que não. Elas estão separadas para o meu serviço. E dentro desta tribo havia alguns que eram ungidos, consagrados para Deus. Então, esta é a segunda definição que nós aprendemos acerca de santificação. Santidade, primeiro, é ser separado, posto à parte. A segunda é ser consagrado. Vamos a um texto neotestamentário, de 1 aos Coríntios, capítulo 6, e no versículo 13, saltaremos ao 15, depois o 19 e 20. Diz assim o 13: "Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo." Vamos ao 19 e 20. "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais," o que é que diz o texto? "Pertencem a Deus." Então, quando nós viemos para Deus, quando nós aceitamos a Jesus e somos transformados, existe um selo espiritual que não podia ser maior do que esse. Que glória! Aleluia! Qual foi? Deus mandou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habitar dentro deste novo nascido. O nosso espírito agora está junto com a
pessoa do Espírito Santo de Deus em alguma dimensão aqui dentro de nós, porque o texto é claro em dizer que nós somos templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Portanto, diz o texto, nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Que sentido da santidade aí? Nós fomos consagrados para Deus. Aqueles utensílios do Antigo Testamento não podiam mais ser usados na casa da irmã Joana. Eles foram consagrados, eles pertenciam a Deus. Você vai se lembrar que quando eles foram levados por inimigos para terras estranhas e Deus vem trazer conta contra os babilônicos, ele fala: os utensílios da minha casa, que são meus, pertencem a Deus. E agora, neste contexto do Novo Testamento, quem é que pertence a Deus? Somos nós. E tem mais, está escrito neste texto, o nosso corpo. O nosso corpo. Não é só o Espírito, como alguns tentam fazer com que o Evangelho diga isso. Não é. Leia o texto, você já leu comigo, está claro e evidente. O nosso corpo do crente, meu e seu, se pertencemos a Ele, o Espírito habita em nós, está consagrado, pertence, está escrito aí, está perfeitamente aqui, olha, os quais pertencem a Deus. Deus no vosso corpo, está aí, olha, no corpo e no vosso espírito, todo. Então é o ser completo. Aleluia! Pertencemos a Deus, portanto, santidade, nesta definição, é ser consagrado para Deus, é pertencer a Deus. Arão e seus filhos e o seu ministério era consagrado a Deus, pertencia a Deus, seguia as regras de Deus, adorava a Deus, era perfeito para Deus. Os utensílios não podiam ser usados em outras coisas, mas para Deus. Então essa é a segunda definição que nos vai ajudar muitíssimo a julgar aquilo que nós chamamos de relativo. Claro que nunca vai se terminar com a realidade de um dizer isso é e isso não é. Algumas coisas nas Escrituras são claras, são diretas, e nós por elas podemos dizer não, Deus diz assim, mas outras, todos nós temos, eu acho isso e eu acho aquilo. Mas estas definições que nós estamos dando agora nos vão ajudar grandemente, aleluia, a nos enxergar, aleluia, diante de Deus, da palavra de Deus, a nossa realidade. Então, primeiro, posto à parte; segundo, consagrado; e por último, purificado. Ser santo é ser purificado. E a purificação pela Bíblia, no texto do Antigo Testamento, ela era simbolizada pela água. Como a unção no Antigo Testamento era simbolizada pelo azeite, a purificação no Antigo Testamento era simbolizada pela água. Mas no Novo Testamento, ela é pelaquilo que significa, que é a palavra de Deus. E o texto também vai falar da água, mas na simbologia da palavra de Deus. Vamos aos textos bíblicos. Números capítulo 8, versículos 6 e 7, o texto diz: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então os levitas, neste texto que nós acabamos de ler, os levitas foram purificados, santificados no sentido de purificação para Deus. E como é que houve esta purificação? Através da lavagem de água. Lavaram eles, espargiram uma água especial, lavaram as suas vestes, e isso foi o que aconteceu. Vamos ao contexto do Novo Testamento. 3 textos aí para você e para mim. Amém? Efésios 5, 26. Para a santificar, palavra que nós estamos buscando por ela. Como? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Está aí. Colocamos as duas peças do quebra-cabeça. No Antigo Testamento se purificava pela lavagem da água. Agora o Senhor dá este entendimento a Paulo, aleluia, dizendo: olha, a igreja tem que ser santificada. E essa santificação está ligada ao processo de purificação, tornar pura, limpa. E como se faz a purificação? Lavando com água.
Mas esta água simboliza, aleluia, a palavra de Deus. E é isto que o texto de Paulo aos Efésios nos está explicando. Então, o terceiro conceito de santidade é a purificação. Como? Pela palavra. A palavra nos vai purificar. Não é na mão, não é no livro, mas no nosso coração, recebida com temor, ela obra purificação na nossa vida. João capítulo 17, versículo 17, é Jesus orando por nós e ele pede ao Pai, santifica-os na verdade. Olha aí de novo, a tua palavra é a verdade. Então, o terceiro conceito de santidade é o que Jesus pediu, é santificar a igreja, santificar os meus, como? Pela verdade. A verdade nos santifica no sentido de purificar. Aleluia. E o que é a verdade? Como se conhece a verdade se não? Pela palavra de Deus. A verdade não está na minha opinião, nem na sua opinião. A verdade não está na opinião da sociedade. A verdade não está na opinião dos antigos filósofos que pensavam muito mais do que nós, tomavam tempo apreciando as realidades da vida. Não. A verdade está escrita e revelada nesta palavra. E eu termino com um texto lindo de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quem é essa criatura? Aleluia! O servo de Deus, a serva de Deus, o crente. Pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados. Em que sentido? Purificados. Purificados. A palavra purifica. Então, quem quer ser santo, segundo estes três princípios, vamos fazer um resumo aqui, joia, para terminar esse tópico. Seguindo estes princípios de definição bíblica que nós acabamos de aprender, quem quer ser santo tem que ser posto à parte, separado. E aí eu pergunto para você, aqui entre nós, separados do quê? Tá difícil ou tá fácil? Meu chute seria do mundo, porque foi de lá que Deus me tirou. No texto do Antigo Testamento, lembra que ele falou, eu tirei vocês do Egito. O Egito é um símbolo do mundo. E quando a gente vai ver no contexto do Novo Testamento, Paulo fala o mesmo contexto. Vocês foram tirados com mão forte do pecado, foram libertados. Não voltem a se prender ao jugo da servidão. Que servidão? Do pecado. Então, a primeira coisa que nós aplicamos para nós dessas definições é essa. É ser santo em primeiro lugar. Ser separado. Está posto à parte. Segunda coisa é ser consagrado para Deus. Você pode imaginar o que isso significa a nível de profundidade para as nossas vidas? Ali ninguém toca. Este não entra neste lugar, naquele lugar, não pode fazer isso, não pode falar aquilo, não pertence mais ao mundo, não participa mais disso, é consagrado a Deus, é definição bíblica. Agora, nem todos querem a consciência, desenvolver uma consciência de santidade. Porque se você e eu temos consciência aprendendo nesta palavra, neste ensino de hoje, nós temos a oportunidade de decidir o que fazer. Se é obedecer ao caminho de santidade ou continuar com o nosso relativismo, que, diga-se de passagem, tornou muito comum e muito mais aceitável socialmente. Mas a minha pergunta permanece para mim e para você. Será que é relativo ou será que é absoluto? Porque as colocações que nós estamos fazendo é absoluta em termos de definição, mas eu ainda fico com a pergunta, e na prática? E nas coisas pequenas do dia a dia? Mas nós aprendemos, em primeiro lugar, vamos às definições, porque é daí que a gente começou. Em primeiro lugar, é ser posto à parte, separadinho. Não está no mesmo lugar, não está no mesmo ambiente. Aleluia! Não tem alegria com as mesmas coisas. Não assistem às mesmas coisas. Está separado. Segundo, mais profundo ainda, consagrado para Deus. E em terceiro lugar, purificado pela palavra. Como é que você mantém a casa limpa? É limpando uma vez por mês? Como é que você mantém a louça limpa? Ela faz automática sozinha? Quantas vezes você tem que lavar? Toda vez que usa. A lavagem da palavra que nós aprendemos na Bíblia e na prática do dia a dia humano é que ter que ser constante, senão não fica limpo, não permanece limpo, a não ser que não use. Mas o crente que vive nesta carreira está usando, aleluia, está vivendo, glória a Deus, está sujando seus pés.
E é necessário esta purificação e os pés do coração, que tem que caminhar, não sendo do mundo como Jesus falou em sua oração, mas no meio deste mundo nós estamos peregrinando, aleluia, mas separados. Somos um povo posto à parte, somos consagrados a Deus e devemos ser purificados diariamente pela palavra de Deus. E eu vou abrir um parênteses. Se você que já esteve lá no meu outro canal chamado Devocional do Simply Pentecostal, onde eu trago 5, 7, 10 minutos de devocional todos os dias, onde eu vou seguindo cada livro da palavra de Deus sem pular nenhum versículo. Se você não está participando, se você começou, mas acha que não tem tempo, aqueles 10 minutos, nem que seja enquanto está indo no trem ou no ônibus ou no carro de escutar, você está perdendo. Porque aquele lugarzinho lá, tão humilde, de poucas visualizações, é onde esta professora aqui, esta serva de Deus mais tem crescido no dia de hoje. Graças a Deus, são muitos anos de experiência, muitos anos estudando, muitos anos ensinando, mas esta experiência particular de caminhar pela Bíblia, fazendo um devocional, um estudo a cada dia. Algumas vezes é um versículo, algumas vezes é um texto de 2, 3 versículos, às vezes é um capítulo inteiro. Nos sábados, a professora Vânia está ensinando sobre o livro de Jeremias. Tem sido precioso e eu rogo a você, se você tiver oportunidade, não deixe de se alimentar ali. No dia que você quiser, claro, você pode ter o seu devocional separado, ou você ouça no dia que você não pôde fazer o seu devocional, não é? Mas que possa virar um hábito. E ali nós temos aprendido profundamente. Eu quero dizer para você com toda sinceridade, este murinho de conhecimento estrutural da Bíblia, eu estou crescendo lá. E se você quer ser parte desta jornada comigo, não deixe de estar lá. Vamos ao segundo tópico, os 3 estágios da santidade. Isso aqui é estudo de teologia. Aleluia! 3 deles. Primeiro, a santidade instantânea, que é no ato da conversão. O pastor Ziel explica isso com palavras semelhantes, mas eu vou colocar para você essas 3 colocações. Primeiro, instantânea no ato da conversão. Segunda, progressiva, é um processo na peregrinação. E terceira, eterna, é um estado na glorificação. Então o pastor Ziel explica para nós, no segundo tópico da sua lição, que a santidade ela tem 3 estágios biblicamente falando. O primeiro deles é posicional. Ela é instantânea. É fácil entender isso. Quando nós nos convertemos, nós somos separados, nós somos retirados das trevas e colocados aonde? Na luz. Aleluia. Nós saímos do mundo e entramos aonde? Na igreja. Então vamos aos textos bíblicos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o texto diz: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então veja, Paulo estava falando de pessoas que eram devassos, idólatras e etc., os injustos, né, que não hão de herdar o reino de Deus, são os versículos anteriores, bêbados, maldizentes, e ele diz, é o que alguns têm sido. Não pertencem ao reino de Deus, mas vocês não. Vocês estão numa posição diferente. Por quê? Porque foram lavados, foram santificados, a palavra que nós estamos buscando aí, ou seja, separados, instantaneamente postos numa outra posição. Então, esta santificação posicional, ela é instantânea. No dia que nós aceitamos a Jesus, nós deixamos de ser trevas. Aleluia! Nós deixamos de ser do mal e passamos a pertencer a Deus. É instantâneo. Então, esta santificação significa isso. Atos 26, versículo 18, ainda diz: para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então vamos aí de trás para frente, porque a palavra santificado está no final. Quem foi santificado pela fé em Cristo Jesus recebeu a remissão dos pecados. Quando que aconteceu isso? Jesus perdoou cada dia de pecado que você teve na sua história, ele foi pagando cada dia para frente. Precisou isso? Precisou rezar cada bolinha de reza para pagar cada pecado? Não, foi instantâneo. Quando nós tivemos a fé, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos no instante da salvação, nós fomos santificados, nós mudamos de posição. É o que o texto diz no começo agora aí. Das trevas para onde? O texto diz? Para a luz. Do poder de Satanás para onde? Para o poder de Deus.
para pertencermos a Deus. Então, esta primeira santificação, na palavra original, ela tem uma palavra diferente da santificação progressiva, e por isso nós precisamos explicar assim, porque no português ambas significa santificação. Mas se você olha o contexto, como nós estamos vendo nestes 2 versículos, essa santificação aí significa uma santificação instantânea, posicional. Claramente se vê das trevas para a luz, de Satanás para Deus. Amém? Mas há uma santificação, que é o segundo subtópico, que trata-se de uma santificação progressiva. E é a intenção da lição que nós estamos estudando, dessa série de lições, a carreira. Se é progressiva, significa que eu aumento ou diminuo. A tendência é esperar que seja aumentar, não é? Ou seja, eu começo com um pouquinho de santidade e eu vou acrescentando, ou seja, vai sendo progressiva. Eu vou ganhando ela no processo da minha vida com Deus. Existe isso, irmã? Existe. Então, talvez por isso nós nos enganemos achando que ela é relativa, mas, na verdade, não é que ela seja relativa, ela é progressiva. E por que é progressiva e nós podemos progredir nela? A minha pergunta para você fica óbvia. Será que alguém pode regredir? Claro. Não só porque desistiu, por esforço pessoal, de seguir a progressão, ou porque deu ouvido à tentação do diabo ou de alguém usado por ele, ou até um pregador excepcional que aparece com muito carisma, né? Por aí diz, não precisa de nada disso, essa santidade é falsa, é hipócrita, não sei o quê. E a gente caiu nessa e nós fizemos o quê? Regredimos na nossa santidade. Então, esta santidade progressiva, a ideia é ser progressiva. É caminharmos para frente no caminho apertado, sempre crescendo no Senhor, a direção de ser varão perfeito. Aleluia! Mas porque ela é progressiva, definitivamente nós podemos parar no caminho da santidade, do crescimento, como podemos também o quê? Regredir. Então, eu penso que nós chegamos a uma chave aqui. É que não é que seja relativa. Aleluia! Mas porque ela é progressiva, nós precisamos conhecer este caminho, nos aplicar ao caminho de santidade, permanecer para poder progredir. Faz sentido? E se nós não continuamos, não crescemos no conhecimento e na aplicação e prática, nós pararemos na jornada. Mas pior ainda, como já falamos, é que pode haver circunstâncias que nos façam regredir. Vamos aos textos. Romanos, capítulo 6. Vamos ler do 19 ao 22. Diz assim o texto: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para, olha aí a palavra, santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E o fruto que tinhas então das coisas que agora vos envergonhais, que fruto? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, posicionamento, olha lá, tendes o vosso fruto para santificação. Mas fruto cresce devagar, não é? E por fim, a vida eterna, é o caminho. Aleluia. Versículo 22, terminamos aqui. É o caminho. Então, o que Paulo está dizendo? É lembrando-nos o seguinte: o fruto, a realidade da vivência da nossa carne, dos nossos membros, ele usa essa palavra aqui. No nosso passado, antes de estarmos em Deus, nós servíamos ao mal, à maldade, a injustiça, mas agora ele nos chama para servir à justiça. Veja bem as palavras: nos chama, nos guia o Senhor para servir à justiça. Esforço nosso. Amém? Esforço nosso. Eu e você temos que querer e servir à justiça. Nós fomos, como posição, tirados de um lugar para outro lugar. Agora estamos num lugar, presta atenção, de liberdade. Aqui a gente decide se volta, aqui a gente decide se vai para frente, aqui a gente decide se fica paradinho. Amém?
Mas ele diz, olha, agora o que eu estou falando para vocês que façam, o que o Espírito me está instigando para ensinar a vocês, é que vocês agora, lembrando que vocês apresentavam o vosso corpo para sambar, para virar à noite, em orgias, em todo tipo de coisa, lembra que você oferecia os seus membros para isso? Então ele diz agora, ofereça os seus membros para a justiça. Ofereça o seu corpo, porque ele diz aqui, olha, para a santificação. Então, a santificação progressiva é um esforço de quem agora está livre, mas se faz servo para servir a justiça. E ele diz o seguinte no 21, vocês tinham que frutos lá. Quais eram os frutos de vocês? Não é exatamente aquilo que você hoje se envergonha? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, fazer um parêntese. Deixa eu abrir um parêntese. Paulo pergunta, por acaso o fruto de lá não é aquilo que você hoje se envergonha? Se você não se envergonha, a raiz espiritual não está aqui. Ainda está lá. Faz sentido? Porque ele diz, se você veio, se a posição mudou de verdade espiritualmente, se houve uma conversão genuína, quando você olha para aquele fruto, você se envergonha dele. Você já não quer mais ser conhecido, isso aí vai ser o final da lição, vai ser tremendo. Você não quer ser conhecido, trata-se de identidade, como aquele beberrão, como aquele adúltero, como aquela mentirosa, como aquela fofoqueira, o que quer que seja que você era na sua vida passada. Você já não quer mais essa identidade. Você se envergonha daquilo que você era. E você tem alegria em saber, eu sou uma nova criatura. Agora veja aí, que fruto vocês tinham das coisas que agora você tem vergonha? Agora, se tem vergonha, aleluia, então é novo nascido. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, será que você pode dar glória a Deus neste momento? Nasceu de novo, sem vergonha das coisas do mundo. Porque o fim delas, diz a palavra, porque o fim delas é morte. Mas só teme, só sente mal quem conhece, quem o Espírito vive nele. Senão não se envergonha, na verdade tem saudade. Está se ajustando. Aleluia. Mas aí vem a teoria teológica linda do Espírito Santo dada a Paulo. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E eu, quando estava lendo, eu parei com você aí nessa palavra fruto. Porque a posição foi mudada, você deixou de ser zambujeiro e tornou-se parte enxertado na oliveira. Quem diz amém? Aleluia. Agora, tem que frutificar. Mas o fruto não nasce no dia que você se tornou outra árvore. Você me entendeu? Nasce como? Com o passar do tempo. A seiva vai entrando em você, vai brotando, vai te fazendo verdinho, vai te tornando semelhante à oliveira, vai te fazendo frutificar, aleluia. Então aí sim, agora você está posicionalmente santificado, mas você vai trabalhar na sua santidade diária, servindo, apresentando o meu e os seus membros, é a carne, aleluia, é os membros, desde a nossa área psicológica, onde nós tomamos decisão, aos nossos membros, sim, é o que diz a palavra. Tudo em nós, não é crente de coração, não é crente por dentro, o de fora não faz diferença. Aonde? Que Bíblia está escrito isso? Se na minha está escrito os meus membros, aonde estão os membros? Será que não é o meu braço? Será que não é o meu rosto? Será que não são as minhas pernas? Será que não são as minhas costas? É o meu corpo, que Paulo com orgulho dizia, neles, eu não trago a marca do meu time, eu não trago a marca do que é moderno. Eu trago as marcas de Cristo. Aleluia. E para eles eram as cicatrizes e as dores que na sua pele, nos seus membros, ele teve que receber. Aí ele diz, libertados, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto que toma tempo, olha aí, da santificação, para fruto para santificação. E por fim, o fim da caminhada da santificação progressiva é seguro, é a vida eterna. Aquele que a gente se envergonha, o fim dele, que texto profundo. Meu irmão, minha irmã, que texto lindo, aleluia. O fim daquele caminho é a morte, diz o Paulo aqui, Deus para nós.
Mas o fim deste caminho, do sacrifício progressivo de santificação, apresentando os nossos membros, é a vida eterna. Mas não é de escolha e decisão aqui e lá. E se não se envergonhar, alguma coisa está definitivamente errada. Vamos ao próximo texto, 2 Coríntios 7:1. O texto diz: ora, amados, porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia do quê? Da carne. E de onde mais? Do Espírito. A imundícia dos dois lugares. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É difícil não pregar, mas não podemos. Vamos só ensinar. Quase preguei ali, né? No outro texto, mas vamos ficar. Mas, irmão, professor, não tenha vergonha não de ser usado por Deus. Em nome de Jesus. Nós não precisamos ficar numa tecnicidade. Aqui ninguém está preso. Em Cristo nós somos livres. Não precisamos usar da liberdade para fazer coisa que não tem ordem. Não. Mas se em um momento Deus nos usou para abrir a luz da palavra, nós sentimos a presença de Deus e começamos a falar em língua estranha por alguns segundos, algum minuto, isso não é do mal, não. Isso é de Deus, irmão. E vai trazer temor e vai fazer com que muitos desejem ter a mesma unção que está na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Mas agora, não vamos pregar de novo neste texto. Seria lindo, né? Mas olha aí, purificar a imundícia das duas coisas, irmãos, da carne e do espírito. Da carne já falamos, das coisas de fora. E como é que se purifica as coisas do espírito? É o que alimenta a sua vida. Aí você pensa, eu e você pensa que é de aquele vídeo, aquela pessoa que a gente está aprendendo sobre negócio ou sobre qualquer outra coisa. Está alimentando só o seu entendimento e não está percebendo que está alimentando o seu espírito também. Tem coisa por trás, então peça ao Espírito para te mostrar. Porque a nossa santificação é nas duas coisas, nas duas áreas. Temos que vigiar. Aperfeiçoando. O que é aperfeiçoar? Olha o texto falando de coisa da progressividade aí. O que é aperfeiçoar? É fazer cada vez o quê? Melhor. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Só assim que se aperfeiçoa a santificação. Escute, por favor. Só se aperfeiçoa a santificação no temor de Deus. Então, na minha opinião, ou como se diz no meu grupo, ou na minha igreja, quando você começa a falar com estes termos, você já sabe que você não vai aperfeiçoar a santificação para nada. Porque quem quer aperfeiçoar santificação, pensa na opinião de Deus, no que Deus diz, porque esta pessoa teme a Deus. E não é com a perspectiva assim, será que Deus não deixa isso passar? Será que ele não vê mesmo isso como problema? Você pensa que está falando de Deus, mas está julgando a si mesmo. Será que não está tudo certo? E neste caminho você está dizendo, eu penso assim, fulano de tal faz assim, pregador tal faz assim, igreja tal faz assado. E quando a gente começou com Deus, já estamos fora de Deus, percebeu comigo? Mas quem quer aperfeiçoar se junta mais a Deus, é mais separado, é mais posto à parte. Agora, honestamente, aqui entre eu e você, fácil caminhar cada vez mais posto à parte? Não é. Não é. Não é. E é por isso que muitos param nesta caminhada e vivem lá com um mundarão do começo do evangelho, aquele nível lá embaixo, que se bobear, entra no outro caminho, pula para o caminho largo, estão na beira. Mas o que é que eu e você queremos na nossa vida? É interessante que quando alguém fala de negócio e fala pra mim e pra você, olha, se você fizer esse esforço tal, você vai ficar... Os vídeos que a gente mais assiste, né? O 1%, os 2% que estão do sucesso, a gente quer logo isso. Mas em Deus, não fazemos questão de estar nem nos 30%, nem nos 50%, nos satisfazemos em estar com a multidão. Mas Deus não chamou a você, professor, obreiro, a mim, aleluia, para estarmos lá embaixo, aleluia, mas para sermos usados por Ele, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas para isso há que aperfeiçoar a santificação, e sendo este exemplo, outros caminharão o caminho que nós estamos caminhando também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22 e 23 diz, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí alguém diz, mas o que é irrepreensível? Né? É relativo, eu volto a dizer. Santidade também parece relativo, mas a gente está chegando a uma conclusão que não é tão relativo, é progressivo. A mesma coisa vem esta palavra, irrepreensível é não ter repreensão, mas de quem que a gente está perguntando que vai repreender ou não? É do homem ou é de Deus? É a minha repreensão, sou eu que repreendo ou deixo de repreender? É o meu entendimento ou é o de Deus? Agora, se for na mão de Deus verdadeiramente, nós precisamos conhecer a Deus. E se nós conhecemos em temor, a palavra purifica. Mas ele diz, olha, foge da aparência do mal. É o que está de fora. Aparência ainda é uma palavra mais delicada. Sabe por quê? Porque aparência fala do que o povo vê. Por que eu e você nos preocupamos, né? De ajeitar ali o cabelinho, o rosto, etc, tal. Por causa da nossa aparência. A nossa aparência. E o que é a aparência que o povo vê? Aí, Deus nos fala por essa palavra, fuja de toda a aparência do mal. Que mal é esse? Volto a dizer, é mal para mim ou é mal para Deus? Então, quando você está assim, ou você faz assim, ou você comporta isso, ou você põe isso sobre você, ou na sua pele, ou o que seja, etc. Você diz, isso não há mal nenhum, mas eu pergunto, e em Deus, para Deus, sim ou não? Então ele diz, primeiro, fuja de toda a aparência. De uma nossa aparência, é o que a gente vai falar no último tópico ali, tem que ser de santo. Agora, vamos lá, então vamos caminhar, já aprendemos esse aí. Próximo e última, estágio fácil, simples, estágio eterno. 3 estágios da santidade, instantânea, progressiva e eterna, que é o estágio da glorificação. 1 Coríntios 15, 53 diz, porque convém que isto, que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista o quê? Da incorruptibilidade. Isso que é mortal, se revista da imortalidade. Então é um posicionamento eterno. Último texto aí, 1 João capítulo 3, versículo 2. E se você tá perdido, irmão, antes de eu ler este texto, não tem o roteiro da lição, tá disponível para você. No primeiro comentário do vídeo, bem como na descrição, você pode abrir, baixar, imprimir se quiser e usar à vontade. 1 João 3 e 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, posição. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Onde isso? Na eternidade. Porque assim como ele é, o veremos. Quando vai acontecer isso? Depois que nós sairmos desta dimensão do mortal para o imortal. Então, terceiro estágio é este eterno. Vamos ao último tópico. Interessante, poderoso, prático. Qual é? Como evidenciar. Evidenciar é parecido com aparência, né? Botar para fora a santidade. Se ela existe, se ela é real, se ela é absoluta, não só nós podemos conceituar, e o fizemos biblicamente no primeiro tópico, como nós podemos evidenciar. 3 subtópicos aí para mim e para você. Através do relacionamento com Deus. Segundo, através das atitudes e condutas para com os outros. E terceiro, através da identidade de santos. Ok. Este tópico eu disse para você que eu retirei, não foi nem do comentário do pastor Zé, claro que ele escolheu este texto, mas foi um auxílio bíblico teológico que, lendo isso aqui, me veio o sentimento deste terceiro tópico que eu estou compartilhando com você. E um deles foi muito interessante, e é essa questão do relacionamento. Se nós queremos evidenciar a santidade, querer evidenciar a santidade tem tudo a ver com o meu relacionamento com Deus. Vamos a uns textos bíblicos aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veja aí que Pedro está usando esta explicação de filiação. Santidade para Pedro, nos ensinando a igreja, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. E o texto começou, que nós lemos, como filhos obedientes. Aí ele diz, quem é filho obediente não se conforma com a maldade, com o mal, com a feiura, com a carnalidade que havia antes na vossa ignorância. Vamos parar aí rapidamente.
No mundo nós éramos ignorantes do quê, irmão? Irmã? Do que é de Deus. Alguns de nós ganhou no mundo extrema sabedoria aos olhos humanos. Crescemos demasiadamente em todos os conhecimentos de várias áreas. Mas éramos ignorantes, como Paulo chamou de esterco a sabedoria deste mundo, aquilo que ele ganhou antes. Amém? Então, na nossa ignorância espiritual, como filhos obedientes agora, nós não nos conformamos com aquela realidade, mas estamos trabalhando para quê? Para sermos santos como o nosso Pai é santo. Quão santo é Deus? E aí, para aprender, a gente volta aos temas primários, posto à parte, separado, é santidade de Deus, consagrado para Deus. Consagrado é não poder ser usado para nada mais, é especial, é relíquia, é só para Ele. E purificado diariamente pela palavra. Então, este primeiro tópico nos ensina o que é ser santo no conceito, não da ignorância, mas no conceito de Deus. E agora, para evidenciar, o nosso relacionamento com Deus é evidenciado por essa nossa santidade, ao entendimento de Deus. Então, alguns dizem, não, eu sou de Deus, até cantamos aquele, ontem eu estava ouvindo numa música, né, eu sou amigo de Deus, etc, né, tem uma música em inglês aqui, I'm a friend of God, né, e eu me pergunto, será que somos amigos de Deus? Qual é o nosso relacionamento? Queremos crer, como multidão de crentes, somos de Deus, somos amigos de Deus, Ele nos chama amigo e etc, etc. Qual é o nosso relacionamento com o Pai? A Bíblia diz, inclusive, que Jesus aprendeu pela obediência. Aprendeu a obediência. E agora o texto de Pedro diz, como filhos obedientes. Então, a primeira coisa no relacionamento não é ser amigo, há uma bênção. Ele nos chamou de amigo porque compartilhou conosco das suas verdades. Mas nós somos filhos obedientes, não nos conformando com isso, mas sendo santos como Ele é. Então, o relacionamento prova esta santidade e a nossa santidade prova o relacionamento que nós temos com Deus. Amém? Hebreus 12, 14, texto bem conhecido, de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segundo, não só o relacionamento com Deus está intimamente ligado com santidade, com a evidência da santidade, mas as nossas condutas, mais do que tudo, porque é aí que a gente vê, que a gente julga, que até a gente diz é relativo. As nossas atitudes e condutas que é visto e reagido para com os outros, é como a gente se apresenta na igreja, como a gente se apresenta no trabalho, como a gente lida com as coisas, atitudes, condutas. 1 Coríntios, capítulo 6, voltamos a este texto tão abençoado. Versículo 8 ao 11, o texto diz o seguinte: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Aí eu paro uma pausa para você. Com quem Paulo está falando? Com a galera da igreja de Corinto. Sim, senhor. E é o que alguns têm sido. Mas vocês têm sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Vamos deixar bem claro aqui, a nossa conduta, o que a gente faz para fora, que, olha, ser devasso, idólatra, tem várias aplicações aqui na realidade da nossa vida, nós não temos tempo para entrar em tudo isso. Efeminados, ladrões, avarentos, mas coisas que na prática algumas vezes nós vemos no meio da igreja, é o que Paulo viu em Corinto. Na igreja de Corinto. Inclusive, este texto aqui fala do litígio entre os irmãos, que é onde nós começamos a ler aqui. Ele diz, vocês fazem injustiça e dano contra os irmãos. Vocês estão sendo avarentos, tomando proveito, fazendo injustiça com os irmãos da igreja. Aí ele diz claramente, não se enganem. Primeira proposta, os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí ele começa na prática. Condutas, né, e atitudes. Todas essas que ele listou aqui. Aí ele diz, nenhum destes entrarão no reino
de Deus. Será que pode ser mais claro do que isso? Então, quando a gente diz sem santificação ninguém verá a Deus, aqui está uma lista extremamente prática. Nós aprendemos pela definição e não é difícil buscar este caminho. Mas quem busca este caminho, mesmo no começo, não praticará estas coisas aqui. Se está praticando isso aqui, está no caminho largo. E Paulo diz, estes não entrarão. Agora, vocês já foram lavados. O vosso posicionamento... Claro que ele está falando com uma igreja mista. No que sentido? É que dentro de uma igreja local, tem gente salva e tem gente não salva. E mesmo que já aceitou a Jesus formalmente, mas não se converteu. Nós falamos disso no contexto da aula. Amém? Então, vamos trazer este entendimento. Que santificação é esta mudança de posição, e quando houve, nós nos envergonhamos do passado e não praticamos esta coisa, porque estas coisas aqui não herdam. Quem pratica elas não entra no reino de Deus. Então, tem tudo a ver sim com atitude e conduta. É efeminado, é avarento, é ladrão, tá dentro da igreja. Não herdarão o reino de Deus. Mas não é eu e você que dizem, eu sabia que ele, ela, tá, sempre eu farei isso, e agora... Não, é para nós temermos. É para nós temermos. É para eu e você queremos aperfeiçoar no caminho de santidade. Para sermos exemplos para outros que queiram pagar o preço deste caminho. Porque nós sabemos que tem que apresentar os membros. Desde o nosso psicológico para fora, né? Tem a alma para dentro, o espírito, e aliás, a gente aprendeu aqui, tem que santificar os dois. Tem que santificar os dois, claro que há uma certa conexão. Vamos ao texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 8, 9 e 12, diz, mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, olha outra lista aí, da cólera, enervado por qualquer coisa, né? Da malícia. Tem quem diga que todo brasileiro é malicioso. É o que a gente consome, o que a gente come pela mídia social, pela televisão nos tempos passados, né? E até hoje também. Fugir de tudo, despojar e jogar fora de tudo. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Queridos, isso aqui é forte, vai começar a ficar forte, vai pegar fogo no último. Mas vamos começar o fogo aqui. Despojando é jogar fora. Primeira coisa que eu entendo aí é que este tópico tem a ver com o progressivo, com a santidade progressiva. Não está falando da mudança. Se eu e você já fomos mudados de um reino para outro. Agora nós temos que trabalhar na progressiva. Então, nós evidenciamos a nossa santidade através de atitudes e condutas que nós exercemos para com os outros. Porque é com os outros que a gente fica irado, que a gente perde a paciência, que a gente é malicioso, que solta palavrão. É com os outros, é no lidar do dia a dia, sim ou não? Agora, o que diz aí? Que ao mesmo tempo que nós temos que jogar fora estas coisas, isso é esforço. Porque eu e você temos ainda a nossa carne. Eu e você, se a gente não vigiar e não fizer esforço de jogar fora, a gente guarda a ira. É ou não é verdade? Eu digo por mim mesma. A gente mantém uma vida de cólera, de pouquinha paciência. Nunca foi elogio para mim, mas o meu pastor uma vez falou assim, minha filha, você não tem um pavio curto não, você não tem pavio. Eu falei, isso é um crítico para um crente, irmão. Eu não posso ser conhecida como um crente que não tem pavio, que Deus me guarde. Então o que eu tenho que fazer? Despojar da cólera. Aleluia! Me submeter no temor a Deus, para não ser pavio curto, nem muito menos sem pavio. Então esta palavra age hoje no meu coração, aleluia. Glória a Deus, sou eu que tenho que despojar, caminhada progressiva. Agora aí o versículo 12 fala da outra parte. Enquanto você joga fora estas coisas carnais, você se revista como eleitos de Deus, santos. Aí vem, será que o que é santidade é relativo? Não, você é santo, você é santo, então se revista progressiva.
Dá para evidenciar a santidade progressiva? Dá. Como? Se revista. O que é revestir? Colocar por cima de você uma aparência, uma atitude de quê? De misericórdia, entranhas de misericórdia. Quanto é que eu e você temos sido entranhavelmente misericordiosos uns para com os outros? Benignos, humildes. Eu me vestir humildemente, eu aparentar humildemente. Parece um nojo. Nós não queremos para nada ser humildes. E até que digamos que queremos ser humildes de coração e que no fundo nós somos humildes, aí diz revestir, é aparência, é mostrar, é demonstrar, é ser de dentro para fora e de fora para dentro. Será que está clara esta mensagem para o meu e para o seu coração? Tem que estar clara para nós, tem que ferver aqui para a gente poder passar adiante. Tem que ferver aqui, aleluia, para você chegar na sua sala de aula. Tem que sair desta aula aqui, cair de joelhos e orar ao Senhor, que te dê unção para trazer esta palavra na sua sala de aula. Para que a mesma graça que mova a sua vida, mova os nossos irmãos neste caminho de santidade, porque para isso, que pela graça de Deus Ele nos deu essa série de lições, e o pastor Ziel para comentar as lições, e é nessa denominação para propor para nós, e colocou a você e a mim na frente de uma sala de aula, de poucos ou de muitos, porque a igreja segue caminhando até o dia da vinda de Jesus. Então, revestir de quê? De misericórdia e benignidade. Revestir de humildade. Revestir de mansidão, Manuela. Revestir de longanimidade. Ai, agora os crentes, tudo ansioso. Isso não é coisa para crente, irmãos. Ai, eu preciso trabalhar psicologia. Não! Nós precisamos do Senhor e voltar a nos revestir de longanimidade. Aleluia! Buscar o fruto do Espírito na nossa vida, que parte dele é esse. Então é para fora, é atitudes, é condutas, é trabalhável. E santo, então aí, não só tem definição, mas tem exemplos no dia a dia. Minha pergunta é, será que alguém, depois de ouvir uma aula dessa, ainda tem coragem de dizer às suas carnalidades que são santos? Talvez tenham, mas nós, com o temor de Deus e da palavra, reconhecendo a nossa fraqueza, que nós mesmos, na nossa carne, de vez em quando a gente vai lutar contra isso, mas reconhecendo hoje, Deus falou, aleluia, a sua palavra falou, que Ele possa usar a você também. Terminamos com o último, que eu disse que dói, mas acho que a dor praticamente quase foi toda aqui, através da identidade de santos. Gênesis 39:9 foi um exemplo vivido pelo jovem José. Diz assim o texto bíblico: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Este texto você conhece a história. José, na casa de Potifar, a mulher se encantou com o jovem, queria que ele se deitasse com ela, e ela pegou num dia que ele estava sozinho e tentou forçá-lo e etc. O texto diz que ele deixou a sua capa de fora, porque a mulher tinha agarrado, e fugiu. Mas antes de fugir, ele falou essas palavras na conversa, quando a mulher propôs para ele, né? E ele disse, não, eu tenho tido privilégio nessa casa, e o teu esposo me deu tudo, o gerenciamento de tudo. Eu posso fazer tudo aqui. A única coisa vedada é você, porque você é mulher dele. Como é que eu faria este mal tão grande? Ou seja, de caráter. Mas a outra colocação dele, e pecaria contra Deus. José não fez porque ele era um santo de Deus. A sua identidade não seria manchada. Eu ainda vou ler o texto de Salmo 119:11 e vou acabar com algumas palavras um pouco fortes para nós, mas que nós possamos temer a Deus com elas. Diz o texto: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a identidade do salmista era alguém que amava Deus, amava a palavra e não queria pecar contra Deus. Quem não quer nunca pecar contra Deus, quem teme a Deus, é santo. Só tem uma coisa:
Quando nós olhamos alguns santos, às vezes a gente diz assim, olha, quer ser a santinha. Como se santinha fosse um xingamento. Olha, se veste querendo ser santa. Olha ele, fala, repreende a gente, pensa que é um santo. Só quer ser um santão, santarrão, santinha e tudo isso. Na boca de alguns de nós, no coração de muitos de nós, é um xingamento, é um palavrão. Para Deus, ser santo é uma identidade que nós deveríamos ser orgulhosos em tê-la. Poucos na história, como nós citamos estes dois, José e Davi, tinham nesta identidade orgulho. Todos outros que batalharam, como Paulo, ele sabia da luta que ele tinha contra a sua carne, mas ele ainda tomou passo de que a sua identidade, mesmo que ele lutasse, dissesse, miserável homem que eu sou, quem me livrará? Mas a minha identidade é santo. E ele quando falava a igreja, porque a igreja, como corpo de Cristo, é santa. Nós, como grupo, somos santos, mas individualmente, nós temos que ser santos. Mas infelizmente, quase ninguém hoje quer ter a identidade. E para você ter uma identidade de alguma coisa, é que você quer ser conhecido por aquilo. E os poucos loucos, aleluia, temerosos a Deus, que ainda têm coragem de, numa igreja tão carnal como a nossa de hoje, se apresentar como santos, tem que ouvir palavras como essa, como sendo xingados, porque decidiram colocar uma saia mais comprida, ou decidiram não usar palavras torpes, ou não ter relacionamentos ilícitos, porque decidiram para Deus, aleluia, ser santos. Mas eu pergunto a você, e se você sentir de Deus e usar este nosso roteiro, pergunte aos seus alunos, que identidade você quer ter? Será que alguém aqui na sala de aula tem coragem ainda de ter como sua identidade santo? Ou nós queremos ser parecidos com os demais? E o parecer agora é o diferente. Ah, é porque a minha tatuagem é aqui, porque o meu cabelo é assado, porque o brinco é aqui, porque aquilo é assim. Nós somos diferenciados, é a realidade da nossa vida. Agora eu pergunto se estes têm por identidade da sua vida, aleluia, ser santo. Porque quando eu escuto de alguém, ele é santo, ou quer ser santinha, estes são os que estão tendo coragem. Estas são aquelas que ainda têm coragem de ter a identidade de santos. Que Deus, pelo seu Espírito, fale, constranja os nossos corações e nos ajude. Porque a verdade é que acusar, falar, é fácil. Mas nós, eu e você, somos chamados a viver. E eu creio que, depois de apreciar uma lição como essa, nós somos chamados por Deus a resgatar a nossa identidade e a caminhar progressivamente neste caminho de santidade, para a glória de Deus e para a segurança da nossa salvação. Amém.